Muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje a nossa temática será genética. Aula 1, Introdução à Genética. Bom, primeiramente a pergunta que não deve faltar, né? O que seria a genética? A genética é definida como o estudo dos genes e de sua transmissão para as gerações futuras. A mesma pode ser dividida em dois tipos: a genética clássica ou mendeliana e a genética moderna. A diferença entre elas é que na genética clássica, a base dos nossos estudos será as descobertas de Gregor Mendel, descobertas estas ocorrentes aí no século XIX. E já a genética moderna tem como base de estudo a genética a partir das descobertas de Watson e Crick, ou seja, da estrutura helicoidal da molécula de DNA. Um termo também que faz muita importância no seu reconhecimento é o termo gene. Na genética clássica, gene é considerada a unidade fundamental da hereditariedade. Já para a genética moderna, o gene é uma parte, é um fragmento, é um pedaço de DNA que pode codificar uma proteína. A imagem aqui tenta ilustrar isso. Seria então um fragmento do DNA, o gene. Este fragmento, essa parte do DNA, ele transcreve uma molécula de RNA do tipo mensageiro, que chegará até o ribossomo e traduzirá esta informação na forma de proteína. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo, ou seja, são os genes que ele possui em suas células, que por sua vez foram herdados de seus pais. Durante os nossos estudos, principalmente relacionados às leis de Mendel, nós vamos representar os genótipos por letras, que poderão ser A, Z, T, B, e serem as mesmas representadas tanto na forma maiúscula quanto minúscula, mas isso nós veremos daqui a pouco. Já o fenótipo são as características manifestadas por um indivíduo. As mesmas podem ser características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. É determinado pelo genótipo, mas o mesmo poderá ser modificado pelo ambiente em muitas oportunidades. Então nós poderíamos dizer a partir daí que o fenótipo ele pode ser a soma do genótipo com o ambiente, uma vez que esse ambiente pode causar alterações fenotípicas. Já os cromossomos homólogos são aqueles que apresentam genes para as mesmas características localizados nas mesmas posições. Um homólogo vem do pai e o outro da mãe. A nossa imagem traz um espermatozoide e um óvulo. O espermatozoide em questão traz 3 cromossomos fictícios e o óvulo também. Ao se unirem e formarem um ovo ou zigoto, nós podemos perceber que um de cada cromossomo das células acima irá formar par com o seu homólogo, ou seja, com um cromossomo que traz as mesmas características no mesmo posicionamento. Então esse cromossomo verde aqui, ele faz par com esse rosa, vocês podem observar que são até parecidos em tamanho e formato. Este verde formará par com este laranja e este azul com este marrom. Então podemos dizer aqui que estão sendo representados 3 pares de cromossomos, 3 pares homólogos de cromossomos. Genes alelos. Genes alelos são genes presentes nos mesmos locais dos cromossomos homólogos. Aqui nós temos nessa imagem a representação de 2 cromossomos homólogos e seus respectivos alelos, ou seja, são fragmentos aqui do DNA componente do cromossomo que estão na mesma posição em ambos os cromossomos homólogos e que então trarão as informações sobre a mesma característica. Nessa outra imagem nós observamos o mesmo fato, onde, em questão de exemplo, nós temos no mesmo ponto dos 2 cromossomos homólogos um par de genes, onde nesse aqui se tem a representação da cor do olho, coisa que se vê na mesma posição do seu gene alelo. No entanto, ambos trazem informações sobre a cor do olho, mas não necessariamente trazem a mesma informação sobre a cor do olho. O mesmo acontece com o tipo sanguíneo. Aqui estariam os genes alelos, posicionados no mesmo lugar nos cromossomos homólogos, trariam a mesma informação sobre o tipo de sangue, mas não necessariamente o mesmo tipo de sangue, que, por exemplo, pode ter a informação do gene para o sangue A e aqui para o sangue B. O mesmo acontece para a cor do cabelo e para o crescimento
nesses outros dois genes alelos aqui representados nesses cromossomos homólogos. A homozigose. É considerado homozigoto o indivíduo que apresenta dois alelos de um gene iguais, sejam eles genes do tipo dominante ou do tipo recessivo. Aqui no exemplo nós representamos então por letras. A homozigose é representada por letras do mesmo tipo e na mesma caracterização, ou seja, aqui são letras maiúsculas, o que mostra uma homozigose, e aqui letras minúsculas, o que mostra uma homozigose também. A diferença é que a representação maiúscula, e veremos daqui a pouco, representa a homozigose do tipo dominante, enquanto a letra minúscula representa a homozigose do tipo recessivo. Aqui também então teríamos uma homozigose para a letra Z ou gene Z, como queiram chamar, em dominância, e aqui para o gene P em recessividade. Já a heterozigose se refere a indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um mesmo gene. Então a eles nós chamamos de homozigotos. No nosso exemplo aqui, nós temos então o gene A representado em heterozigose, pois um apresenta dominância e o outro é o recessivo. O mesmo acontecendo para o gene B, o mesmo para o gene P. E esse aqui, que mais à frente também falaremos um pouco mais a respeito, é a representação do tipo sanguíneo, onde aqui nós temos então uma heterozigose, onde o gene do tipo A sanguíneo está junto com o gene do tipo B sanguíneo. E aqui uma outra representação genérica de um possível gene Z, onde também teremos uma heterozigose. Ao que se refere à dominância, nós podemos dizer que alelos que se expressam da mesma forma, tanto em condições homozigóticas ou em condições heterozigóticas, são chamados então de dominantes. Exemplos disso: o gene R dominante, tanto em homozigose quanto em heterozigose, ele manifestará a informação do fator RH, que é uma determinação sanguínea também do tipo positivo. Então, independente se esteja em homozigose dominante ou em heterozigose, a expressão fenotípica será o RH positivo. Já a recessividade, ela se dá quando alelos não se expressam nas condições heterozigóticas, são denominados então de recessivos. Usando ainda o alelo R, uma vez que o indivíduo for homozigoto recessivo, é que então será possível a expressão desse alelo recessivo. Ou seja, quando o indivíduo for homozigoto para o gene R, a representação fenotípica dele, ou a expressão fenotípica, será o fator RH negativo. Alguns outros conceitos muito importantes serão comentados a partir de agora. O primeiro deles se refere aos genes codominantes. Genes codominantes são situações em que os dois genes do par vão manifestar o seu alelo. Um exemplo é algo que já vimos agora há pouco, mas nos cabe repetir mais uma vez, é a referência do tipo sanguíneo. Quando temos essa heterozigose aqui do gene A com o gene B, não há uma dominância de um gene sobre o outro. Ambos conseguem expressar as suas características. Então, a pessoa que possui um genótipo A com B terá o sangue do tipo AB. Uma outra informação muito importante é o conceito de polialelia. Mais de dois alelos serão possíveis de expressar uma mesma característica, como por exemplo as pelagens de coelhos. Observa-se aqui que no padrão de pelagem do tipo selvagem nós temos 4 variações diferentes de alelos para condicionar essa cor. Aqui no tipo chinchila, a pelagem chinchila, ela pode ser manifestada a partir de 3 posições de alelos diferentes, de 3 tipos de alelos diferentes. Já a condição himalaia, com 2 tipos de alelos diferentes, e o albino apenas 1. Mas então, nessas 3 cores aqui, nós observaremos que mais de 2 alelos em organizações diferentes determinarão uma pelagem do mesmo tipo. A pleitropia. A pleitropia é quando um par de gene determinará vários caracteres, como por exemplo a anemia falciforme. Um outro termo muito importante na genética é a polimeria. Na polimeria, vários pares de genes determinam uma só característica, como por exemplo disso, a cor da pele humana. Um outro termo muito importante é a epistasia. A epistasia é uma interação em que os genes inibem a ação um do outro. Nós temos como exemplo disso
a pelagem dos cães da raça labrador.